Presidente Valdemir Moca, caro colega, senadora Lídice da Mata, que me ajudou e me estimulou muito nesse requerimento. Depois ela dará um testemunho a respeito dessa questão. O senador Eduardo Suplicy, da mesma forma também, como eu, atendeu e recebeu. Nós lidamos muito com as redes sociais. Gostei muito do doutor Moacir falar sobre a questão do direito do cidadão, que é a defesa que o Ministério Público tem de fazer do direito da sociedade. Então, eu tenho essa abertura, porque a rede social nos dá esse contato direto com a população. Eu sou senadora do Rio Grande do Sul, mas a maior parte dos que recorreram a mim não são do meu estado. E eu tenho uma obrigação de cidadania para dar atenção. Eu queria registrar, falei em 2 pacientes, um terceiro paciente que está aqui presente também, o Adalberto Romar, que vendeu o carro para comprar 2 caixas do medicamento. Queria fazer uma saudação também aos membros do Grupo de Trabalho de Saúde do Ministério Público Federal, procuradores do Ministério Público, doutora Laura Noemi, que é procuradora daqui da República, da 3ª Região, doutora Elisandra Olímpio, procuradora da República do Espírito Santo, e doutora Acácia Suassuna, procuradora da República em Campina Grande, João Pessoa. Então, veja, senador Moca, eu queria também lhe dizer que o senhor foi muito inspirado. O senhor foi muito inspirado em ter deixado, por último, o doutor Ângelo Maiolino, porque eu acho que ele deixou com a especialização, quando o doutor Moacir fala que ele, tecnicamente, ele fala sobre o direito, sobre a lei, e ele fala sobre a saúde, sobre a doença e sobre o remédio. Aqui estão os representantes dos pacientes, que certamente estão dentro da linha que defendeu o doutor Ângelo aqui, e a doutora Cláudia, que veio falar sobre o que ela faz, que é o produto que está em questão, que é a lenalidomida. Eu queria perguntar à doutora Laura, e eu também queria agradecer à Anvisa, porque na audiência pública, que foi realizada em agosto deste ano, na Câmara Federal, a Anvisa não compareceu. E comparece aqui. Então, eu queria que a senhora transmitisse ao doutor Dirceu Barbano os meus agradecimentos pessoais pela Anvisa ter vindo aqui. Mas não é um agradecimento à senadora Ana Amélia, nem à Comissão de Assuntos Sociais. Isso é um dever que uma agência reguladora da área de saúde pública tem de estar presente aqui. Então, eu agradeço apenas por ter mandado a pessoa que cuida dessa área. A senhora foi muito, digamos, politicamente, abriu, não ficou radicalizada, somos contra e não... Eu queria lhe saber, diante do que expôs o doutor Ângelo, se o Velcade, que eu nem sei o que é esse medicamento, comparado à lenalidomida, qual é a diferença que tem e por quê? A senhora abordou alguns aspectos do ponto de vista do efeito, do que ele faz, como é feita a avaliação da Anvisa, e percebi em algumas manifestações, acho que da Cristine, que não houve um médico, porque foi uma abordagem periférica, não houve um Ângelo Maiolino para dizer, ali junto com a Anvisa, ou o doutor Ângelo, dentro da Anvisa, trabalhando na Anvisa, para dizer a recomendação médica. A comparação desses 2 medicamentos em relação a isso. Esse é o primeiro ponto da senhora. Segundo, fazer um novo pedido de registro no processo demorado da Anvisa seria um tempo que os pacientes que estão morrendo não podem esperar. O doutor Moacir também falou sobre a burocracia, e isso é uma questão grave. E também reconheço que a Anvisa não está tendo a estrutura suficiente para atender a demanda que temos. Se é possível abrir... A senhora falou de permitir a revisão do processo. A empresa pode requerer a revisão do processo. Se a Anvisa admite, sem necessária um novo registro, de retomar a partir da decisão, reabrir isto para evitar um novo pedido, o que demandaria mais tempo. Então, senadora, me permita, é que a representante ela vai dizer, é que na resposta da Cláudia, a Anvisa está condicionando a uma comparação
Então, talvez a pergunta, nós teríamos que mudar isso. Não, ela está exigindo do laboratório uma documentação e o laboratório também não tem a segurança se vai fazer tudo isso e que não vai adiantar nada para efeito de liberação. A gente sabe, quer dizer, algumas coisas que no setor, nas agências reguladoras funcionam assim. Não sei quais as razões que levam o Zodiac e o laboratório original que faz para dizer, não, nós não vamos fazer isso. Porque talvez temos a convicção de que o que nós estamos fazendo, o produto que estamos oferecendo é de altíssima qualidade e não tem nenhuma... O doutor Ângelo falou que o Brasil é o único que não tem ainda. Aí voltamos, esse é o ponto para a senhora, então. Eu vou fazer todas as perguntas, porque aí depois os senadores também, eu quero que, antes das respostas, que os senadores falem, porque tem coisa a dizer. O médico da Câmara dos Deputados, Jorge Vaz, destacou que um paciente interessado em custear, por conta própria, veio o tema, muitas vezes dependendo de autorização judicial, o tratamento com lenalidomida importada, o paciente desembolsa pelo menos R$16 mil. Se a substância fosse regulamentada no país, o custo do tratamento seria de R$2.400. Ele comparou esse custo. Aqui o doutor Ângelo, de novo, voltou à questão realmente da eficácia, que é o que interessa muito também. Quem sofre com a doença tem pressa e quer solução. Não estou dizendo que a droga deva ser imediatamente incorporada. Aí vem uma outra questão que eu esqueci de lhe perguntar. Quando a Anvisa examina um medicamento, ela está examinando o medicamento também do ponto de vista econômico e saber quanto vai custar para o SUS, porque ela pode, o SUS, dizer, olha, não vamos suportar isso aí, é muito caro. Então, tem um aspecto que nós não sabemos, eu queria, então, saber disso. E se a decisão de colegiado, que são decisões de colegiado, se algum membro tiver posição contrária, se isso não tira ali dentro da decisão, digamos, não é a legitimidade, mas o questionamento sobre a eficácia dessa decisão. Essas são as questões fundamentais, como o doutor Moacir falou, até a metade do que o senhor falou eu me assustei, mas depois o senhor entrou por direito do cidadão, para preocupação com ele, com isso, porque até aquele momento, o senhor falou do lobby, do laboratório, eu nem conhecia os laboratórios, a minha responsabilidade aqui é defender o paciente. Então, essa é a função aqui. E quem investe para desenvolver medicamentos, eu sei que essa é uma área de grande concorrência mundial. Então, não é uma produção de uma caixa de fósforo, não é um negócio que envolve risco, envolve a saúde das pessoas. Então, nós já tivemos grandes casos, a própria talidomida, né, os efeitos que teve agora, e que nós temos que levar em consideração. E ao doutor Ângelo, eu apenas agradeço porque o senhor veio dar luz dentro da área da diligência aqui. Então, essas são as minhas perguntas. Eu sugiro, presidente, que os senadores, antes das minhas respostas, que teria direito regimentalmente, mas eu gostaria que a senadora Alice da Mata e o senador Suplicy também, antes das respostas a minha. Eu, evidentemente, perguntar a Vossa Excelência na condição de... Mas eu também acho que faríamos... Eu também, aí, eu teria algumas colocações também gostaria de fazer e talvez sugerir a forma que a gente possa encontrar uma solução. Senadora Alice da Mata.